Graças a Deus, a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração aqui presente, amém? Glória a Deus. Ofereça essa paz para quem está perto de você. Fala para o teu irmão assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Louvado seja Deus. Amados, o Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu insisti em pregar uma outra palavra hoje à noite. Eu havia de fato preparado uma palavra que estava lá no livro de Crônicas, no Antigo Testamento, mas desde ontem pela manhã tem uma palavra que está falando muito forte ao meu coração. Eu quero nesta noite obedecer o Espírito Santo e trazer aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas, porque ontem, se você puder já abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 100, ou acessar a sua Bíblia online, ou a sua Bíblia virtual, fique à vontade. Ontem pela manhã, eu saí de manhã cedo, fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Pegar minha bicicleta e pedalar um pouco, sair um pouco, porque a gente fica um período sem fazer atividade física, né? E eu estava em todo esse período devido à cirurgia da qual eu me submeti, dei o testemunho aqui na semana passada. E o médico então, quando percebeu que a minha recuperação estava bem rápida, disse: olha, então vou te liberar, você pode pedalar, pode fazer exercícios, mas vai devagar, né? Aquela coisa, né? E eu confesso que no começo eu fui devagar, sabe? A gente vai devagar. O meu plano era sair de casa para pedalar 5 quilômetros, né? Eu pedalei os 5, mas aí está muito cedo para voltar para casa, né? E a gente pega essa orla da praia maravilhosa, né, pastor? E aí pedalei 10, 15, quando eu vi eu tinha pedalado 25, quase 30 quilômetros, não queria parar mais, porque aquela saudade enfim, de pedalar, de passear um pouco, sair de casa, né? E aí de repente eu parei assim, no final da praia, aqui mesmo do Gravatá, e comecei a olhar para o mar, né? E comecei a olhar para toda aquela beleza da criação de Deus, e de repente eu fui tomado por um choro de gratidão tão grande em meu coração. E começou a chegar perto umas pessoas assim para bater foto e tal. Eu fui disfarçando, a gente fica com um pouco de vergonha de chorar assim em público, né? E comecei a falar com Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, fez e ainda fará em nossas vidas. E é esse tema que não sai do meu coração, e é sobre isso que eu quero falar um pouco, sobre essa pequena expressão, que também é uma expressão bíblica, essa pequena palavra, que quem sabe muitos de nós não conseguimos, enfim, fazer ligação com a nossa espiritualidade cristã, que é a palavra gratidão. Aliás, a maioria de nós, de fato, não interpreta dessa maneira, que gratidão está de fato diretamente ligado ao nosso nível de relacionamento com Deus, aos níveis mais altos, eu diria da nobreza da espiritualidade cristã. E este salmo que você e eu abrimos aqui, ele nos diz assim. Eu quero ler o verso número 4 junto com você. Está escrito verso 4 e verso 5. Ou podemos ler o salmo inteiro, pode ser assim. São 4 versículos, um salmo pequeno. E ele diz: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O verso 4, ele diz assim: entrai pelas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração.
exaltai e bendizei o seu nome. Por quê? O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Então, quem sabe a gente pregue dentro do livro de Crônicas em outra oportunidade, mas sabe quando teu coração está cheio de uma convicção, que aquilo não tem mais a ver com ensinamento, com teologia, com leitura bíblica, mas tem a ver com uma palavra que está viva dentro de você. E nessa noite eu vim exatamente no espírito do salmista. Sabe que com um desejo, uma vontade imensa de adorar a Deus, ele diz: aclamai com júbilo ao Senhor, como ele começa dizendo, rendei cultos ao Senhor, simplesmente porque o Senhor é bom. E na maioria das vezes, quando a gente lê principalmente um texto do Antigo Testamento, nós temos uma certa dificuldade de nos situarmos, ou no mínimo contextualizar aquilo que estamos lendo com a nossa realidade atual, porque nos escritos, enfim, veterotestamentários, na maioria das vezes a gente vê expressões que não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. Uma delas aqui, ele utiliza a palavra porta, e aqui que está todo o segredo e as respostas, como eu disse, para que todo o contexto de gratidão tenha de fato a ver com a nossa espiritualidade, tenha ligação direta com a espiritualidade cristã. Ele diz assim: entrai pelas portas com ações de graça. Por que porta? Porque principalmente nos tempos de Davi, onde ainda não havia sido construído o templo, que foi Salomão que construiu, o filho de Davi. Davi pediu a Deus a oportunidade de construir o templo, e Deus disse: olha, você não vai construir, mas o teu filho vai construir o templo. Até ali, o povo de Israel, eles se reuniam em tendas, e eles não tinham um lugar fixo aonde eles armavam as suas tendas. E desde a liderança de Moisés, que é esta figura libertadora, que tira o povo do Egito e leva o povo para a terra prometida, Deus havia mostrado a Moisés os moldes celestiais da maneira como literalmente a adoração precisava acontecer aqui na terra. Tudo no Antigo Testamento era de fato muito simbólico. Hoje, que nós estamos no tempo da graça, nós não precisamos de figuras tangíveis, táteis, para podermos expressar nossa adoração a Deus. No Antigo Testamento as coisas eram palpáveis, visíveis. Tudo fazia parte de uma sinalização divina para que ocorresse de maneira simbólica uma adoração que fosse aceitável a Deus, como morte de animais para que o sangue fosse aspergido sobre o povo. Alguns desses animais eram oferecidos como oferta pacífica de ação de graça também. E Deus manda que Deus mostra para Moisés um modelo celestial, de uma espécie de templo, de tenda, que quem sabe você já ouviu falar, que se chama no Antigo Testamento pelo nome de tabernáculo. Quem já ouviu falar de tabernáculo? Que se diz agora, no Novo Testamento, ratificado pelo apóstolo Pedro principalmente, que agora nós não precisamos construir tabernáculos, porque nós somos o tabernáculo de Deus na terra, nós somos o templo, nós somos a morada do Deus Altíssimo. Mas no Antigo Testamento não era assim. Então lá, essa ordem de Deus a Moisés, de construir o tabernáculo com os moldes, ou os respectivos moldes que havia sido mostrado para Moisés, de maneira celestial. E Moisés constrói, e este tabernáculo, ele possuía as suas repartições. Ele possuía o pátio, que é esse primeiro lugar de contato com o tabernáculo. Após você passar pelos muros, pela porta, tinha os átrios ou o pátio.
Depois disso você acessava um lugar chamado lugar santo, que era o lugar onde ali acontecia a morte dos animais que eram oferecidos, enfim, cada um no seu sacrifício. E depois disso tinha um terceiro lugar, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, que era o lugar da adoração, que era chamado de Santo dos Santos. Esse lugar, ele era separado do povão, vamos dizer assim, enfim, de toda a população judaica, por um véu que separava. A gente canta hinos aqui, quando a gente diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado. Quem lembra? Tem um hino que a gente diz: o véu que separava já não separa mais. Quando Cristo expirou na cruz, entregou o seu espírito e disse: está consumado, está pago, tetelestai no grego, está pago o preço pela humanidade. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que o véu do templo se rompeu de alto a baixo. Usa essa expressão de alto a baixo, eu creio, para que ninguém suspeitasse ou pensasse que alguém de natureza, de força humana, pudesse fazer com que isso acontecesse. Não, isso aconteceu de maneira extraordinária, sobrenatural. Foi Deus quem rasgou esse véu que separava o povo da adoração. A gente fala em véu, imagina assim um negócio fininho, quem sabe um tecido transparente que dá para ver do outro lado, o sumo sacerdote lá adorando. Não, a Bíblia vai ensinar, e textos de natureza histórica vão comprovar que este véu, ele possuía uma espessura, você imagina, de quase 30 centímetros de espessura, trançado, que segundo a história, ainda que houvesse 12 juntas de bois de um lado e 12 juntas de bois do outro lado, puxando contrariamente como se fosse um cabo de guerra, não conseguiria romper este véu. Este véu foi rasgado. Então, enfim, esse era o lugar de adoração. Pastor, mas o que isso tem a ver com esse texto? Davi, escrevendo o Salmo, ele diz: entrem pela porta, ou pelas portas, com ações de graças. O que é porta? Porta é o começo, Porta tem a ver com o início, porta tem a ver com a entrada. Ou seja, porta aqui já comunica de antemão que todo o nosso relacionamento íntimo com Deus, que vai acontecer lá no Santo dos Santos, ele precisa iniciar com gratidão. Ou seja, sem gratidão não existe a possibilidade de acontecer uma adoração. Não tem como você saltar direto para o Santo dos Santos. Não existe outro acesso para chegar lá. Não dá para pular o muro do tabernáculo. Você precisa entrar pela porta. Diga comigo: eu preciso entrar pela porta. Ou seja, isso significa que o nosso nível de gratidão acha-se diretamente relacionado com o nosso nível de adoração, de relacionamento com Deus. Para você poder adorar a Deus, estou falando isso na introdução desta palavra, dessa conversa, dessa pregação, porque muitas vezes a gente diz assim: mas ser grato a Deus é uma coisa comum, é algo do dia a dia, algo absolutamente natural, humano, tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com oração, com jejum, com leitura bíblica, mas de fato ser grato na vida, ser grato a Deus, ter gratidão no coração, é algo que faz com que você encontre acesso ao coração de Deus. Se você tem o desejo de conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, toda a sua vida de relacionamento com Deus inicia com gratidão. Gratidão acontece na porta. Após você entrar na porta com gratidão, então você vai passando os níveis de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, mas tudo acontece com gratidão. Esse tema, que como eu disse, a maioria de nós não dá tanta importância, ele é um tema tão radicalmente importante na Bíblia,
que você veja algo interessante. Quando o apóstolo Paulo, ele estava quase que no final da sua vida, no final do seu ministério, preso em uma prisão romana, aos 64, 65 anos de idade, quem sabe, ele começa a escrever uma carta, uma epístola ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E aquilo se tratava de uma epístola que, quando você lê o conteúdo da epístola de Timóteo, principalmente a segunda epístola, você vai perceber que o teor das palavras de Paulo carregam em si implicações de receitas, de expressões, de dicas, de aconselhamentos, que são aconselhamentos para a vida, de alguém que está deixando de fato Timóteo na responsabilidade de seguir adiante no seu ministério. São as últimas instruções de Paulo a Timóteo. Quando Paulo chega no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim, numa expressão grega de preocupação. Ele diz: olha, Timóteo, eu quero te dizer que nos últimos dias tome cuidado, porque nos últimos dias, e eu acredito particularmente que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, não tenho dúvidas disso. Ele diz assim: nos últimos dias surgirão homens, e aí ele começa a citar características desses homens. O perfil que Paulo constrói dos homens que iriam aparecer nos últimos tempos, ele diz assim: olha, surgirão homens gananciosos, homens amantes de si mesmo, homens infiéis, homens implacáveis. Ele chega a utilizar uma expressão grega que singularmente só era utilizado para o diabo, para o inimigo. Ele diz: surgirão homens malignos. Essa expressão, na língua grega, é uma expressão que significa homens inimigos do bem. Ou seja, não são só homens que não fazem o bem, mas que odeiam o bem. Paulo utiliza todas essas características. Homens soberbos. E, por incrível que pareça, no meio de toda esta lista aterrorizante dos homens que surgirão nos últimos dias como cumprimento quase que do perfil de um anticristo existencial, Paulo inclui também a característica homens ingratos. Homens ingratos. Forte demais isso. Paulo está dizendo que a ingratidão, ela está no mesmo patamar, por exemplo, do ódio, da maldade, em todos os aspectos, em todas as matizes que possam existir. Paulo está dizendo que a ingratidão, ela está ligada à ganância, à soberba. A soberba, para quem não sabe, é o único pecado que Deus resiste. A carta do apóstolo Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus certa vez disse: vocês querem aprender comigo? Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade ali antagônica a qualquer modelo ou arquétipo de soberba, de altivez de espírito. Este homem altivo, que possui essa característica luciferiana, satânica, ele é um homem que também possui no seu perfil a característica da ingratidão. Você entende isso? Ou seja, a ingratidão, ela passa a ser, no aconselhamento apostólico de Paulo, como uma das modalidades, uma das características que constroem o quebra-cabeça do caráter do homem dos últimos tempos. Isso é muito sério. Amém?
A ingratidão. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas o que é ingratidão? Tem que haver uma resposta. Para você ter uma ideia, existem conceitos sociológicos hoje que gritam nas universidades, provando cientificamente que tanto a ingratidão como o egoísmo são fatores responsáveis pelo desmoronamento da fibra moral do mundo. Em outras palavras, todo e qualquer processo de maldade aguda que ocorre no mundo tem a sua raiz original na ingratidão e no egoísmo. Daí surgem os ódios, os homicídios, surgem as criminalidades. Tudo aquilo que destrói o mundo tem, por sua vez, a sua essência. Você entende assim? A sua raiz na ingratidão e no egoísmo. Quando a gente fala de ingratidão, se você vai no dicionário, por exemplo, e vê a palavra ingratidão, vai no Aurélio, no dicionário secular, a palavra ingratidão, eu acredito que ela tem muito a ver com até mesmo expressões que de maneira indireta são expostas na Bíblia. Ingratidão, quando você escreve no dicionário, está escrito assim: ingratidão é o esquecimento de benefícios recebidos. A ingratidão, ela é esquecer-se das benesses que você recebe na vida. Tem um pensador que diz que a ingratidão, ela tem a memória curta, essa capacidade de esquecer o que alguém fez por você, o que uma pessoa fez por você, o que Deus fez por você. Essa frieza intelectiva, racional, que faz as escolhas do que memorizar, escolhas que são de ordem consciente e também de ordem inconsciente. É tão interessante isso que, por exemplo, Davi, quando escreve o Salmo de número 103, 3 salmos após esse que a gente leu aqui, ele fala sobre isso. Ele diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Alma. Davi está falando com a sua própria alma. Alma ali não tem a ver com esse tripartido humano somente. Alma ali tem a ver com a psique humana. Todas as vezes que você vê a expressão alma na Bíblia, isso tem a ver com coração. Amém? E coração não tem a ver com esse músculo que está batendo dentro de você aqui. Coração, coração, não tem a ver com cardio. Coração na Bíblia é mente. Põe a mão na tua cabeça, assim, mente, aqui. Você está aqui está a tua perna, o teu braço, o teu corpo, mas o teu ser existencial que olha para si e diz: eu existo, eu tenho consciência de mim. Essa consciência que você carrega tem a ver com a sua mente. Amém? Se a mente morrer, você morre. Não existe. Hoje aconteceu uma tragédia no meio esportivo. Um campeão mundial, de jiu-jitsu, uma grande referência no meio do jiu-jitsu, foi assassinado na madrugada de hoje, com um tiro na cabeça. Ele chegou no hospital com o seu corpo intacto, coração batendo, e colocaram ele na máquina, e ele ficou ali submetido, enfim, vivendo através de aparelhos, mas foi informado que o seu cérebro havia morrido. Foi constatado, diagnosticado que houve morte cerebral. É interessante, o camarada leva um tiro no coração. Se a cabeça está funcionando, é possível fazer um transplante de coração e ele viver, dependendo do tempo que ele for socorrido, das animações que são feitas nele ali de imediato. Se você
arranca um braço, uma perna num acidente, você vai chegar vivo, porque o cérebro está vivo. Mas uma vez que o cérebro morre, você morre, porque a sua vida está aqui dentro, na sua mente, na sua capacidade intelectiva de ser, nessa capacidade de formar sinapses neurais, pensar, escolher o que pensar, tudo está aqui dentro. Davi, ele olha para esse processo que não possuía por si as atualizações da ciência moderna, mas simplesmente nessa percepção ou autopercepção de ser, ele diz: eu tenho uma mente, uma consciência, logo eu tenho a capacidade de dar ordem à minha alma. Isso é interessante demais. Você sabia que você tem uma capacidade de dar ordem ao teu coração? De ordenar ao teu coração para como se comportar? É exatamente assim que ele fala. As expressões no hebraísmo são fortes, são imperativas, pastor. Davi olha e diz, ele não está falando para alguém, ele diz: bendiga. A expressão no imperativo significa uma ordem, um mandamento. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Você pode dizer isso para a sua alma hoje? Fala assim comigo, 1, 2, 3. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Mais uma vez, bendiga. Aí na parte B do versículo, ele explica como esse processo de bendizer ao Senhor se tornará absolutamente garantido, não falho. Você está entendendo? Sabe o que ele diz na parte B do versículo? Ele diz assim, a primeira parte ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, vírgula, e não te esqueças. Amém? Não perca a memória. Minha alma, eu te dou uma ordem: não esqueças de nenhum dos benefícios que Deus te fez. Porque de fato, para que se crie a garantia de um coração grato dioturnamente, sem falhar na gratidão, é absolutamente impossível que isso aconteça se você não manter uma memória de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Portanto, a ingratidão, ela é de fato o esquecimento dos bens, dos benefícios, da graça de Deus sobre a nossa vida. É por isso que Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz: olha, não esqueça do perdão que aconteceu dos seus antigos pecados. É por isso que quando você lê Apocalipse, no capítulo 2, o próprio Jesus falando com João em Apocalipse, dizendo: lembra-te de onde caíste. Olha a expressão, lembra-te. Deixaste o quê? O teu primeiro amor. Em outras palavras, você esqueceu, houve desafios novos, você passou pela porta da salvação, você seguiu em frente, isso tudo é bênção, você tem que seguir em frente, mas você jamais poderá esquecer de tudo aquilo que Cristo fez. De vez em quando, todo crente devia ser um pouco nostálgico espiritualmente, sabe? De vez em quando vale a pena você pegar aquela música, aquele hino antigo, da sua conversão, colocar lá e chorar a tarde inteira. Principalmente quando você estiver se sentindo assim muito cheio de si, muito capaz de realizar as coisas. Quando o dia que você se olhar no espelho e dizer: eu sou forte, eu sou maravilhoso, eu sou grandioso, louvado seja eu, aí é um sinal que você deve correr no seu baú do esquecimento, e lá no fundo do baú pegar aquelas músicas antigas. Eu lembro de uma música que foi a música que eu me converti, um dos hinos que eu me converti. Ela falava: um milagre, Senhor, tens feito em mim. Imagina só, e você pode pensar assim, quem conhece a música vai dizer: esse pastor está muito tempo convertido, muitos anos convertido. Era do grupo Prisma Brasil, lembra, pastor?
Um milagre, Senhor. Aí a letra da música dizia: eu não consigo entender o que tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu. De vez em quando eu coloco esse hino e eu começo a lembrar: meu Deus, da onde Deus me tirou? E aí sabe o que resta para mim naquele momento que eu faço isso? Somente palavras de gratidão a Deus. É eu dando ordem à minha alma, dizendo: não te esqueças. A gratidão é a garantia de que você vai manter um caráter cristão preparado para a vinda de Jesus. Em contrapartida, a ingratidão, a murmuração, a reclamação, que faz parte de todo esse processo de antagonismo à gratidão, é aquilo que vai te afastar cada vez mais de um coração humilde, um coração que estará preparado para adorar a Deus. Não tem passagem nem pela porta do tabernáculo. A ingratidão, ela faz você perder o GPS do tabernáculo. Uma vez uma psicóloga explicando etimologicamente sobre a palavra reclamar, né? Ela dizia o seguinte: olha, sabe o que é reclamar na sua etimologia? Reclamar já está dizendo, é uma palavra com prefixo re e sufixo, clamar. Reclamar significa clamar novamente, reavivar o problema novamente. Então, logo explicando esse conceito etimológico, ela, na sua sequência, ela dizia: é por isso que muitas pessoas, quando reclamam, elas acabam, aumentando o problema ao invés de eliminá-lo. Você olha para mim e diz assim: mas isso tem a ver com essa simpatia social, né? Com essa mania que as pessoas têm de acordar com o pé direito, pensamento positivo. Esse negócio não existe. Eu creio em Deus. Ainda que eu reclame, não tem como o mal vir para cima de mim, porque eu uso a minha boca para reclamar. Preste muita atenção nisso. É muito forte o que você vai ouvir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele tentando explicar como é que funcionam os processos espirituais, de consequências malignas que acontecem, como legalidade encontra um caminho legal para operar na vida do cristão. Ele faz uma comparação de algo que aconteceu no Antigo Testamento. Ele utiliza esta metáfora, que por sua vez aconteceu de maneira literal, agora no Novo Testamento é apenas uma simbologia metafórica. Ele diz assim: não murmureis, capítulo 10 e versículo 10 de 1 Coríntios, para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o povo no deserto, que quando murmuraram, veio sobre eles o anjo destruidor. Ou, em algumas traduções, o destruidor, que tanto faz se ele utiliza a palavra anjo destruidor ou destruidor, tem a ver com algo ruim, correto? Destruidor ali é a temática que globaliza tudo aquilo que tem a ver com coisa ruim. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando você abre a sua boca para murmurar, você atrai demônios para cima de você. É forte isso. Isso não é simpatia, não é especulação, psicológica. Não estou falando nada aqui do que não seja absolutamente espiritual. É eu e você, de fato, que abrimos essa autorização numa esfera, num mundo que é extranatural, que não tem a ver com esse nosso mundo visível aqui. Enquanto eu falo com você, exatamente agora, nesse mundo estratosférico, existe uma batalha acontecendo. Anjos lutando a favor de você e demônios lutando contra você. Graças a Deus que nessa luta entre bem e mal, eu acredito, desde as histórias em quadrinhos, o bem sempre venceu o mal, amém? É por isso que eu amo Marvel, Homem-Aranha e tal. Desculpa, irmãos, eu fiquei esse tempo meio de férias, então a gente assistiu
Você vê, como é que não é Thanos, o nome do cara lá que quis destruir o mundo e tal, soberano e tal. Você vê Thanos ainda que, né, achou que tinha destruído tudo. Não, tem uma máquina do tempo. Eu amo a Marvel. A máquina do tempo joga o cara de novo e corrige o que foi, aquilo que antes da fundação do mundo precisava acontecer. Irmão, tudo eu tiro uma pregação, desculpe. Eu estou assistindo Netflix, eu estou vendo pregação. Meu Deus, isso tem a ver com Jesus. O bem sempre venceu o mal. Amém? Mas nem por isso você vai ficar brincando com o mal. Vai ficar brincando com palavras. Palavras têm poder. Provérbios, no capítulo 18, verso 21, diz que as palavras, ela tem o poder tanto de vida como de morte. Isso é forte demais. Amém? Então, a murmuração, ou a reclamação, ela tem essa capacidade de gerar vida, de ativar aquilo que por sua vez já está amortecido, sendo vencido, sendo afastado da sua vida. E você, num processo de reclamar, o que é reclamação, murmuração, essa coisa? O murmurador é o indivíduo que pensa que o mundo lhe deve alguma coisa, sempre. Todo mundo recebe, eu não. Todo mundo é abençoado, eu não. Deus só está olhando para o vizinho e para mim não. Deus tem as suas predileções, os seus filhos prediletos. Devo ser o bastardo dessa criação. Não sei porque eu estou vivo, não sei porque eu nasci. Como um personagem de Hanna-Barbera. Hoje eu estou bem nostálgico mesmo. Hanna-Barbera, olha, que era aquela hiena, ironicamente uma hiena. A hiena diz que só vive rindo, né? Tinha uma hiena no desenho da Hanna-Barbera, que era vocês me lembrem, por favor, aquele que dizia assim: ó vida, ó azar. Lembra? A hiena tinha uma cara triste assim, e aí ele tinha um amigo, irmão, me lembra assim, porque ninguém aqui tem mais de 40 anos, pelo amor de Deus. Lembra? Como é que era o nome do Lip e Hard? Hard era a hiena hard, né? A hiena hard, dura, difícil. O Lip era o otimista. Vamos, Hard, vamos vencer, vamos atravessar esse riacho. Aí o Hard dizia: ó Lip, ó vida, ó azar, vamos afundar no meio do caminho. E o cara já tinha construído um barco, não, Hard, olha só, vai dar tudo certo. Irmão, a melhor coisa que você faz na vida, pode parecer duro, frio, calculista o que eu vou falar, mas por favor, você deve amar todos os seres humanos na terra, amém? Mas você quer um conselho de um pastor que tem certa experiência nesse assunto? Afaste-se dos hards da sua vida. Os hards existenciais vão matar os teus sonhos, vão desanimar você. Um telefonema 8 horas da manhã pode acabar com o seu dia. Principalmente se você liga para o hard e diz assim: rapaz, eu acordei com uma dor na coluna. Ele vai olhar, ele vai responder a você: ah, eu já tive isso, deve ser câncer. Melhor você tratar. Porque o hard, ele é o cara que já foi curado de câncer, curado disso, curado daquilo. Ele teve todas as doenças do mundo, ele tem experiência em tudo o que é. Ele é o herói da sua própria miséria. Sempre tem uma história pior do que a sua para contar. Não precisa levantar a mão. Quem já conheceu alguém assim? A mão está coçando assim, querendo levantar, né? Mas preste atenção nisso. A gratidão, ela tem o poder de afastar o mal. Amém? Coração grato, ele tem essa capacidade de gerar coisas boas. O provérbio sábio Salomão chega a dizer que o coração grato e alegre deixa até mesmo o rosto mais bonito. Não tem
Mary Kay, não tem maquiagem, não tem nada que possa vencer o poder da gratidão. Com todo o respeito, né? O pessoal que trabalha com beleza, faz a tua parte também, né, irmã? Faz a tua parte. Senão no final ela vai dizer: que isso, pastor? Agora o pessoal vai viver rindo e não vai mais lá na clínica, lá no. Poxa vida. Gisele lá também, né? Todo mundo trabalha com beleza. Mas não é isso que eu estou falando, né? Tome um bom banho, corte a sua unha, corte o seu cabelo, fica bonitinho, mas também nada disso vai garantir a verdadeira expressão de beleza. O coração, a alma alegre, aformoseia o rosto. Não tem nada que deixe o ser humano mais alegre do que a gratidão. Amém? E como eu disse, essa gratidão no Antigo Testamento era oferecida como sacrifício pacífico. Pastor, e no Novo Testamento, como é que se vive uma vida grata? O que eu tenho que fazer para ser grato? Ou o que é ser grato, afinal? Tem a ver com Deus? Tem a ver com relacionamento com Deus? Bom, vamos lá, preste atenção nisso. É importante a gente falar sobre isso. Quantos aqui já tiveram, por exemplo, crises em conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem já fez essa pergunta? Quem já saiu de casa e veio para um culto como esse para dizer assim: Deus, fala comigo hoje à noite, eu quero conhecer a tua vontade para mim? Alguém já fez isso? Bom, eu não sei se eu posso te ajudar no todo, porém no específico, eu quero deixar algo claro aqui para você, pelo menos começar um processo de conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: em tudo, sejam gratos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Você entendeu isso? Tem dois grandes ensinamentos aí nesse pequeno versículo. Primeiro, se eu quero conhecer qual a vontade de Deus para a minha vida, acabou a crise. A vontade de Deus para a minha vida começa com um coração grato. E é interessante a expressão de singularidade do apóstolo. Esta é, não é estas são. Esta é, começa singularmente com gratidão, que tudo vai dar certo. Não significa dizer que o teu calo não vai doer. Quando eu digo tudo vai dar certo, como cantamos aqui, todas as coisas concorrem para o bem. Amém? Isso não significa que o teu canino não vai te acordar na madrugada precisando de um tratamento de canal, quem sabe. Não significa dizer que você vai estar imune de enfermidades, de crises financeiras, ou qualquer que seja a circunstância adversa que possa acontecer na sua vida. Todos nós estamos, de fato, sujeitos a qualquer coisa que aconteça de mal nesta vida. Mas a gratidão é o estopim que fala, é o que dá o início, o start, de começar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, é só isso? É quase só. Porque veja que Paulo não diz assim, ó, sejam gratos, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Não, Paulo diz assim, ó, em tudo, diga comigo, em tudo. Vocês sabem que eu gosto muito de traduzir a Bíblia. Eu fui professor do Novo Testamento muitos anos, fiz esse exegese do Novo Testamento, grego e tal. Eu amo estudar a Bíblia. E você acredita, quando eu fui estudar essa palavra tudo, sabe o que eu encontrei no original? Quem quer saber? Eu encontrei a tradução tudo. Tudo no grego é o que, pastor? É tudo. Em tudo, em tudo. Tudo em inglês é o que? All,
all, né? Tudo. Vamos lá, meu filho está aprendendo italiano. Como é que é tudo em italiano? Tutto. Bonitinho, fica a boquinha dele assim, né? Tutto. Faz negócio meio... Não fala para uma menina isso aí que vai dar certo, né? Chegar para ela, tudo. Um dia você vai ter filho adolescente. É muito legal pegar no pé de filho adolescente, irmão. Muito bom. Tudo, sei lá, em chinês. Como é que ficaria? Alguém fala chinês? Hã? Em japonês a gente aprendeu ontem no seminário, né? Tudo ficaria japonês. Tudo é tudo. Em tudo sejam gratos. Ou seja, em tudo, quando você está bem, quando você está mal, quando você tem saúde, ok? Gratidão, obrigado, Senhor, pela saúde. Eu em cima da bicicleta ontem chorando, Senhor, obrigado pela recuperação tão rápida do meu joelho. Só que há 20, 30 dias atrás, eu estava todo infeccionado, sangue, joelho, todo errado, e no sofá, chorando de dor e dizendo, Senhor, obrigado por essa dor, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo, quando tem dinheiro ou na falta dele. Quem consegue entender isso? Quando você tem uma mãe para abraçar, sentir o cheiro dela assim, ou quando o médico vem para você, como aconteceu comigo há 4 anos atrás, chama no canto, a sua mãe com a vozinha assim, já magrinha, né? Não sabia o que tinha, olha para você, olha, meu filho, o médico está ali, corra falar com ele, depois vem e me conte o que ele vai te falar. Ele vai dizer o que eu tenho. E o médico te chama no canto, olha para você e diz assim, a sua mãe tem um câncer galopante, espalhado em metástase do esôfago até o reto, e tem no máximo 30 dias de vida. Então nós vamos fazer de tudo para que ela tenha uma morte confortável, sem dor. Vamos dar alta para ela, você pode levá-la para casa, dar de comer tudo o que ela gosta, sem exceção. Ela vai comer e é comida, automaticamente já vai cair direto naquela bolsinha assim que fica aqui no lado. Tudo. E você fica travado assim. Sua mãe. Aí você volta para o quarto, dando graças a Deus. Você olha para sua mãezinha, ela olha para você com olhar de esperança nos olhos e diz assim, fala logo. O que foi que o médico te disse? Você olha nos olhos daquela que te gerou. Fez 4 anos, mês passado, que ela nos deixou. Olha para ela e diz assim, mãe, o médico disse que você vai ficar bem. Porque as últimas palavras que o médico tinha me dito era, não, você não pode contar isso para ela. Deixa ela viver os últimos dias felizes. Eu vou ficar bem, meu filho? Sim, você vai ficar bem. Eu posso comer de tudo? Você pode comer de tudo, mãe. Eu vou comprar para você. Abro aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre isso. Se você tem uma mãe para abraçar, está viva ainda, para cheirar, né? Eu vejo jovens, adolescentes negligenciando, quem sabe um dos maiores mandamentos da graça de Deus sobre o ser humano. Não tem nada que se compare ao 7º mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe.
Tem uma coisa que eu fiz enquanto ela era viva, foi isso. Irmão, não tinha dia que eu não pegava ela, colocava dentro do carro, levava no mercado e dizia: mãe, pode comprar. E eu fazia isso assim como se tivesse muito dinheiro, não tinha nada, mas era mãe, pago no cartão, é mãe. Tudo, meu filho, até aquele queijo que a mãe gosta, que era caro, tudo, mãe, pode comprar. É sério, ela pegava o queijo e ficava olhando para mim assim, rindo. Pode pegar mesmo? Pode pegar, mãe, come à vontade. Você pode ter certeza, faz 4 anos que ela partiu, eu nunca fui visitar o cemitério, a não ser um dia que os irmãos se reuniram para reformar o que estava quebrando, porque não existe em mim qualquer sentimento de remorso, de culpa, por não ter feito enquanto ela estava viva. Tua mãe é chata, você diz, que manda você limpar o quarto, arrumar a cama, lavar a louça, mas ela é viva, está com você, aproveita, cheira ela, abraça ela, perfuma ela. Teu pai está doente, vai na farmácia para ele, vai na loja de suplemento, dá vitamina para ele. Se ele quiser pagar, não cobre, porque quando você era bem pequenininho, ele colocou comida na sua boca. Quando você chorava de fome, todo sujo, quem trocou as tuas fraldas foi ele, foi ela. Não entendo, eu fiquei esse tempo em casa, irmão, não pude visitar meu pai, eu morri de saudade. Meu pai, eu ligava para ele para debochar do time dele, que é o Fluminense. Vocês vão me dar a razão, claro, não tem como, a gente, né, principalmente quando você é flamenguista, você está no auge assim, sempre. Desculpe os vascaínos, desculpe eu ter estragado a pregação com essa verdade também, né? Ainda com letra minúscula, mas é uma verdade. Você liga para o seu pai: ei pai, aí tricolor, e ele abre um sorriso e pergunta: quando é que tu vai vir aqui para a gente tomar um café? Meu pai, quando eu digo, toda quinta-feira eu estou lá, quando eu digo: pai, vou te visitar, ele fica, a minha irmã diz que ele fica comentando o dia inteiro: o Júnior vai vir aqui. Eu sou Maurílio, eu não carrego o nome dele, então o Júnior vai vir aqui. Eu já te falei, ele disse para minha irmã: o Júnior vai vir aqui hoje. Eu comprei batata doce para ele, que ele gosta, nem gosto tanto, mas eu comprei batata, eu cozinhei uns ovos aqui para ele está treinando, então eu, como pai, tenho que comprar as coisas que ele gosta. E ele fica comentando. Quando eu chego, ele está me recebendo na porta. Meu irmão, quero voltar para o tema gratidão, mas preste atenção: se está vivo, faz enquanto está vivo. Amém? A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá longos dias na terra. Por isso que eu acredito que, pela soberana vontade de Deus, eu posso partir a qualquer momento. Amém? Por isso que eu conversei com a minha bactéria no joelho. Eu disse: olha, o médico diz que você pode me matar, mas se for pela via da desonra, não vai acontecer. Porque o meu pai e minha mãe, eu honrei. Então bactéria, te afasta, porque espírito de morte nessa área não vai acontecer. E se depender da honra que eu dei e dou aos meus pais, vocês vão me ver aqui durante longos anos. Longos anos. Amém? Poxa, o povo não gosta de mim, amém? Eu vi gente assim: poxa vida, amém, né? Tem que aturar esse careca falando aí toda hora. Amém? Agora foi forçado, não gostei também. Então, o que é a gratidão? A gratidão, numa visão global, é essa capacidade de ver todas as coisas com uma ótica divina, ver as coisas, tudo no ponto de vista de Deus e não do nosso. Amém? Gratidão, diga comigo: gratidão. Abre um sorriso para o teu irmão aí e diz: gratidão, irmão.
muito forte isso. Coração alegre é um coração grato. Existe um estudo que foi feito recentemente em Indiana, nos Estados Unidos, que diz que a gratidão, olha que interessante, eu estou falando de Bíblia, posso falar de ciência também. Esse estudo científico, ele chegou à conclusão que a gratidão, ela libera um neurotransmissor chamado dopamina, responsável pela alegria. E esse neurotransmissor também é responsável pela eliminação, preste atenção nisso, pela eliminação da depressão. Quanta gente que a gente atende com depressão, primeira coisa que eu pergunto é: você é grato? Ou você reclama muito? Interessante isso. Ele é responsável pela eliminação da ansiedade, da tristeza. Já parou para pensar? O camarada acorda triste, não sabe por quê. Às vezes, não estou dizendo que categoricamente é isso o motivo, mas às vezes é um processo silencioso, anestésico, de ingratidão que está acontecendo ali, que vira corpo, vira soma, vira carne. Por isso, daí a expressão nascida, se eu não estou enganado, nos anos 80, a ciência descobriu as doenças chamadas psicossomáticas, doenças da alma que refletem no corpo. Quantas pessoas eu já orei com problema na coluna, ok? A pessoa chegou para mim com problema na coluna: pastor, eu estou tomando Torcilax o dia inteiro, e não tem nada, não consigo sentar, não consigo ficar em pé. E eu olhar, e o discernimento que Deus me deu na hora foi o seguinte: vem cá, eu vou orar por você. Aí eu colocar a mão na cabeça da pessoa e dizer: Senhor, dá a essa pessoa um coração que perdoe. E a pessoa começar a chorar e dizer para mim: como é que você sabe? Assim, como é que eu sei o quê? Que eu não consigo perdoar o meu irmão que me magoou há 10 anos. Quanto tempo você tem essa enfermidade? E a pessoa diz: há 10 anos. Então hoje você vai na casa do seu irmão, pedir perdão para ele, abraçar ele, dizer que ama ele. Amanhã você não vai sentir mais nada na coluna. E a pessoa ir e cumprir o que foi mandado, e no outro dia acordar sem dores na coluna. Quantas? Eu posso testemunhar aqui o dia inteiro para você. Inúmeras pessoas que foram curadas de enfermidades no corpo, porque possuíam um coração muitas vezes ingrato. Você entende isso? Ansiedade é considerada a doença do século, não é? A doença do século, a ânsia. O que é a ansiedade? Eu costumo dizer que a ansiedade é um sentimento, desculpe a expressão, um sentimento burro da nossa alma. Porque ele nada mais é do que a expectativa no mal. Ansiedade. Esperança é expectativa no bem. Ansiedade é expectativa no mal. Será que amanhã vai chover? Diz o agricultor com esperança. Quem entendeu? Será que amanhã vai chover? Diz a dona de casa que quer lavar roupa. Ansiedade. Você veja que o problema não está na chuva, nem no sol. Está no problema do que nasce no coração como expectativa ruim ou boa. Quem está entendendo isso? A palavra ansiedade, anota isso. Na língua grega, ela significa estrangulamento da alma. Pensou? Por isso que quando Jesus ensina sobre a ansiedade, ele diz: olhem para as aves do céu, não semeiam, nem colhem em seus celeiros. A primeira vez que eu li essa expressão, eu disse: Jesus deve estar desatualizado. Viveu numa época que não tinha Discovery Channel, né? Eu assisti um programa da Discovery Channel, aqueles programas de animais, que diziam cientificamente, provavam que as aves do céu são as maiores semeadoras que existem na terra.
Vem Jesus e diz: olhem para as aves do céu, não semeiam. Aí eu tive a ousadia, recém-convertido, faz cada coisa, né? Novo convertido, eu olhei assim, então, Jesus, o próprio Criador das aves, não entende nem o processo. Jesus devia ter nascido na época do Discovery Channel, ele ia entender que as aves do céu semeiam. Aí você se rende ao Espírito Santo, né? E diz: Espírito Santo, me explica isso aqui. Por que Jesus falou uma coisa que a ciência diz que é o oposto? Quando Jesus diz que as aves do céu não semeiam, Ele não está dizendo que elas não têm a capacidade natural de semear, ok? O que está dizendo é que elas não têm isso como prioridade. Vamos lá, quem foi que plantou aquele pé de aroeira ou de goiaba lá em cima do morro? Foi o agricultor? O morro virgem, que nunca ninguém subiu lá. Quem foi que plantou aquele pé de goiaba? Alguém plantou. As aves do céu, na sua natureza primitiva, inconsciente, deliberada, instintual, de acordar pela manhã, se espreguiçar com as suas asinhas, nem sei se ela faz isso, sai voando e na atividade natural de defecar. Você sabe o que é defecar? Eu preciso explicar vulgarmente o que é? Não, né? Então ela está voando e semeando sem precisar se preocupar. É isso que Jesus diz: olhem para as aves do céu, não tem ansiedade nelas. Você já viu uma ave do céu chegando 8 horas da noite, dizendo assim: ai meu Deus, eu vou ter que tomar um laxante hoje, porque amanhã a indústria das goiabas pede que eu plante 20 pés de goiaba. Meu encarregado disse que eu tenho que defecar 20 sementes. Você já viu goiaba tomando laxante? Goiaba, passarinho. Você já viu? Não. Olhem para as aves do céu, e o vosso Pai Celestial as sustenta todas elas. Que coisa linda, as aves do céu. Quanto mais a vós, Jesus dá continuidade à sua expressão, ao seu ensinamento: homens de pequena fé, vocês são filhos. Tem gente aqui ouvindo eu pregar, dando risada, mas preocupado com a conta que vai ter que pagar amanhã. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você deve se alienar das suas responsabilidades sociais como cidadão. Não é isso que eu estou dizendo. O pastor pregou tão lindamente sobre as aves do céu que amanhã eu vou dormir até meio-dia, contas que se virem, né? Não é isso que eu estou pregando, amém? O que eu estou dizendo a você é que você não deve dormir ou acordar com esse pensamento escravizante, com essa expectativa no mal. Você está entendendo? Quem daqui já foi dormir na segunda-feira com uma preocupação, e quando chegou no domingo, no final de semana, ainda continua com essa preocupação? Pode levantar a mão. Pouca gente. Quem daqui, vamos lá, perguntas assim, simples, do cotidiano. Quem daqui já acordou cansado? Cientificamente é provado que é um dos principais sintomas de um coração ansioso, é acordar cansado. Já vai dormindo carregando as preocupações. Nós precisamos eliminar essas ansiedades. Como? Agradecendo a Deus todos os dias. Amém? Pastor, o que o senhor está dizendo? Em tudo dai graças, tem que transformar, tem que trazer a gratidão. O versículo diz que é em tudo e tal. O pastor está querendo dizer que então eu tenho que me tornar um crente assim, um crente chato, toda hora, obrigado Senhor, O cara tropeçou, obrigado Senhor. Apertou a mão do irmão, obrigado Senhor. Obrigado. Não, irmão, não.
A Bíblia não convida você a ser uma pessoa, enfim, infantil relacionalmente falando. Não, porque não está falando de verbalizar. Você está entendendo isso? Está falando de um estilo de vida de gratidão. Quem consegue entender? Gratidão é um estilo de vida, é um olhar, é uma visão, é ver as coisas de uma maneira diferente, como Deus vê. Não sei o que você vê, é como a história do copo, não é assim? Um copo, está aqui. O ingrato vê um copo quase vazio, o grato vê um copo quase cheio. O copo está com água pela metade. É igual a história do ipê, sabe o ipê? Aquele pé de ipê lindo assim. E aí o grato chegou na frente do pé de ipê, florido, todo amarelinho, e disse: obrigado, Senhor, pela tua criação e tal, esse ipê maravilhoso. Aí o irmão dele, ingrato, chegou do lado dele assim: obrigado, Senhor, você vai ver daqui um mês quem vai limpar essa bagunça, porque não demora muito, já começa a soltar as folhas, né? Então o ingrato, ele é ansioso, ele só vê o fim ruim das coisas, ele não consegue enxergar positivamente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente poder encerrar. Eu já tive a oportunidade, a nobre oportunidade de receber muitos estudos, sabe, pastor? Muitos estudos assim. Tive a honra de estar frente a frente, por exemplo, com aquele já saudoso pastor Russell Shedd, que nos deu quase uns 3 meses de aula presencial aqui em Balneário Camboriú. Ele que por sua vez é um dos tradutores da Bíblia para a língua portuguesa, né? Tem a própria Bíblia Shedd, você compra ela em qualquer livraria. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas especialistas em grego, em hebraico, gente assim de muito conhecimento. Sentar numa carteira de aula, uma cadeira de sala de aula, e ouvir pessoas de tamanha nobreza, de intelectualidade, de ensino, e me deleitar com o ensino geográfico, histórico da Bíblia. Isso tudo maravilhoso, maravilhoso. Mas eu posso garantir para você, sem demagogia, sem querer aqui fermentar, né, emocionar, sensibilizar, sensacionalizar o que eu estou falando. O maior ensinamento que eu tive na vida sobre gratidão, eu acho que eu já contei essa história aqui. Se eu não estou enganado, eu já contei. Eu acho que foi aqui que eu contei essa história. Foi no ano de 2005. Foi o maior ensinamento. Não tem faculdade, não tem curso, não tem nada que me ensinou mais sobre gratidão. Eu já vinha em Deus buscando ter um estilo de vida de gratidão. Eu voltei para o beabá depois daquele ensinamento. Por incrível que pareça, ninguém abriu um livro na minha frente dizendo: hoje vamos aprender sobre gratidão. Hoje a aula de gratidão, não. Eu não sei se vocês lembram, por isso que eu acho que eu contei essa história aqui. Vocês lembram de um episódio que aconteceu em 2005, mais especialmente em março de 2005, quando uma família inteira parou aqui na Penha para tomar caldo de cana, num desses quiosques de caldo de cana. Isso foi um fato conhecido mundialmente, né? Onde, na ocasião, enfim, quem ingeriu aquele caldo de cana? Aquela família, o pai, a mãe, 3 filhos, um bebê de colo que estava dormindo, um menino e uma menina, e a avó, no caso mãe do pai de família, você entendeu? Sogra da esposa. Todo mundo no mesmo carro pararam para tomar o caldo de cana. O caldo de cana contaminado, diziam que era um fungo de um bicho de chaga chamado vulgo barbeiro, lembra disso? E essa história repercutiu praticamente no mundo inteiro, numa época que não tinha internet do jeito que tem hoje, mas foi um caso muito conhecido mundialmente. E aí, naquela ocasião, uma missionária da nossa igreja chegou para mim e disse assim: pastor, uma senhora muito piedosa disse: pastor, o senhor pode me acompanhar até Florianópolis para o senhor orar pela família que restou? Afinal de contas, por causa da ingestão do caldo de cana, morreu a avó e as 2 crianças. Só sobrou o casal que estava passando mal no hospital
E o bebê de colo, que porque estava dormindo, não tomou o caldo de cana. O único saudável da história. E o casal estava internado na UTI, no hospital. Eu imediatamente entrei dentro do carro, a gente foi para Florianópolis. Quando chegou lá, quando a gente chegou próximo assim à UTI, meu irmão, cheio de repórter, câmera, afinal de contas foi um caso se tornou, enfim, muito conhecido. Esperamos ali quase 2 horas para sermos atendidos, até que um médico da família veio conversar com a gente. E disse: o senhor é o pastor que vai orar pela família? Sim, sou eu, sim. Ele disse: então tem algumas instruções para o senhor vai entrar lá, e você vai ver um casal que aparentemente está tudo bem com eles, mas não está, porque a ingestão do caldo de cana não os matou, mas, enfim, criou uma enfermidade no coração deles, que, se eu não estou enganado, o nome dessa doença do coração aguda, não era um quadro crônico, mas agudo, miocardia aguda, esse era o nome da doença. Portanto, eles não podem se emocionar, porque se eles derramar uma lágrima, o coração acelerar, eles podem morrer na sua frente. Não tem música na UTI, não tem nada para dar susto neles. Eles estão em observação, só vão sair daqui a 2 semanas, após os antibióticos cumprirem, o seu papel de cura. Aí eu fui saindo assim, o médico me puxou pelo braço e falou assim: olha, eu não tenho nada contra vocês, contra a religião, mas eu sei que vocês oram com emoção, já estou avisando, faz uma oração tradicional. Entra lá, e a gente que é pastor, gosta de orar com hino de fundo, coisa e tal, Como é que faz uma oração sem emoção? Sem citar o que está acontecendo? Senhor, tu sabes que essa família perdeu os filhos. Você já coloca no conteúdo da sua oração algo que você está falando para Deus, mas tem gente ouvindo ali. E eu fiquei apavorado, eu disse: meu Deus do céu, só o que me faltava, entrar lá para orar, mas Senhor, o Senhor vai cuidar de tudo e tal, eu não posso emocioná-los. E na minha cabeça eu pensei: vou chegar lá, vou encontrar um casal triste, porque eles já sabiam que a avó tinha morrido, que os filhos tinham morrido, só tinha sobrado o bebê. Quando eu entrei assim, o médico do meu lado, a irmã missionária do outro, eu entrei, e logo na entrada do quarto tinha um casal assim feliz, sorridente. Daí eu já descartei, não pode ser esse. Passei direto. Quando eu passei direto, o médico me puxou pela camisa assim: ei, onde é que você vai? Eu disse: eu vou atrás do casal. Eu disse: não, o casal é esse. Disse: como assim o casal é esse? Mas eles estão sorrindo, então você já vai entender, o médico disse. E eu perguntei para o doutor: isso afetou alguma área na mente? Eles estão com alguma adrenalina? O que está acontecendo? Eu disse: não, o que você está vendo é a realidade, é eles. Aí, gentilmente, educadamente, eles me cumprimentaram: pastor, muito obrigado, o senhor vai orar por mim, pela minha esposa. E eu não sabia nem o que falar. Eles disseram: já de antemão a gente quer dizer para o pastor, Deus levou os nossos 2 filhinhos, mas a gente não vê a hora de sair daqui, porque afinal de contas nós temos mais um filho para criar. Conversamos já sobre planos para quem sabe ter mais filhos. Sabemos que Deus levou nossos filhos, mas eles estão. Não tem um momento, pastor, na nossa vida, não tem um momento aqui nesse hospital que a gente não ora agradecendo a Deus por tudo. Eu perguntei para eles: vocês frequentam alguma igreja? Eles: não, pastor, a gente é meio relaxado com esse negócio de igreja, mas a gente crê em Deus, e que os nossos filhos estão em boas mãos. O senhor pode orar. Falaram para mim, o médico disse para mim que eu não podia emocionar eles, mas não disseram que eles não podiam me emocionar, E eu trancando o choro, pastor, disse: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu pedi umas 2 vezes licença, fui no banheiro, chorei muito. Eu disse: meu Deus. E eu comecei a orar por eles. Eu disse: Senhor, o que eu posso orar aqui? Eu quero te agradecer, espero que tudo isso acabe logo. E fui usando as palavras dele mesmo, dizendo: Senhor,
E o Senhor cumpra os sonhos desse casal de seguir adiante. E aquele, né, orando e olhando para ver se, meu Deus do céu. E eles com um sorriso nos lábios. E no final olharam para mim e disse: pastor, muito obrigado por ter vindo até aqui. Nós agradecemos de todo o coração e agradecemos a Deus por tudo que aconteceu. Até hoje eu falo dessa história. Não houve um momento na minha vida depois de 2005 que cada vez que o meu coração humano, sim, a gente tem um coração humano, um coração, né, egoísta, um coração quântico, um coração que quer as coisas para ontem. Não houve uma vez na minha vida desde 2005 que, quando ao ser tentado a ser ingrato, eu não lembrei daquele ensinamento que sobrepuja qualquer faculdade, que vai além de qualquer academia de teologia, que possa ensinar Bíblia. Aquilo me ensinou um estilo de vida de gratidão. E até hoje, cada vez que eu me coloco diante de Deus, antes de pedir qualquer coisa, antes de orar por alguém, antes de qualquer coisa, eu gasto ali um tempo na porta, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pela vida, obrigado por tudo, Senhor, pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho. Obrigado, Senhor, pelo que eu ganhei e também por aquilo que eu perdi. Obrigado por quem me ama, obrigado por quem me trai, obrigado por quem é meu amigo, obrigado por quem nem tanto é. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Quem quer agradecer nessa noite? Vamos ficar de pé.